Olá, pessoal! Eu estou gravando esta aula para que vocês compreendam melhor o conceito e o emprego da conjunção, que é a 9ª classe gramatical que nós revisaremos neste trimestre. Mas afinal, o que é uma conjunção? Conjunção é a palavrinha que liga duas orações. A preposição, ela também liga, mas ela liga termos da oração, ela liga palavras, enquanto a conjunção ligará orações inteiras. Percebam o quanto a conjunção é importante para a construção de um texto, porque sem conectar as orações, nós não conseguiríamos construir parágrafos. Existem dois tipos de conjunções, as conjunções coordenativas e as conjunções subordinativas. No 7º ano, nós iremos focar nas conjunções coordenativas, pois as conjunções subordinativas fazem parte do conteúdo do 8º ano. O que representam as conjunções coordenativas? As conjunções coordenativas conectam orações que são independentes, ou seja, elas não dependem uma da outra para fazer sentido. Entenderam? Vamos aos exemplos. As crianças adormeceram e o silêncio espalhou-se pela casa. Aqui, nesta frase, nós temos duas orações. A primeira é as crianças adormeceram e a segunda é o silêncio espalhou-se pela casa. Essas orações não precisam estar conectadas uma à outra para fazerem sentido. Elas fazem sentido individualmente, ou seja, elas são independentes. Mas nós podemos conectá-las a partir de uma conjunção coordenativa. Por exemplo, as crianças adormeceram e o silêncio espalhou-se pela sala. Existem 5 tipos de conjunções coordenativas. Quais são elas? Conjunções aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Vocês precisam dominar muito bem esses 5 tipos de conjunções para que vocês tenham um bom desempenho nas próximas avaliações. Ou seja, agora avaliaremos o significado que é estabelecido entre as orações quando utilizamos essas determinadas conjunções. Vocês podem perceber que a conjunção recebe um nome de acordo com o significado que ela estabelece, assim como a preposição. Vamos começar pela conjunção aditiva, que é a conjunção que dá a ideia de adição, de soma. Por exemplo, a professora Liz fala e gesticula sem parar. Percebam que a conjunção e, que é a conjunção aditiva, está estabelecendo uma relação de soma das ações que a professora Liz está exercendo, está fazendo, certo? No lugar do e, nesta oração, eu poderia usar também o mas também. A professora Liz fala, mas também gesticula sem parar. Agora, vamos à conjunção adversativa. A conjunção adversativa dá a ideia de adversidade, de oposição. Ou seja, uma oração é contrária à outra, são ideias contrárias, ideias que se opõem. Por exemplo, o menino gritou por socorro, mas ninguém o ouviu. No lugar deste mas, eu poderia usar outras conjunções de sentido equivalente, como por exemplo, porém, contudo, todavia, no entanto e entretanto. Todas elas, nesta frase, estabeleceriam o mesmo sentido de oposição. O menino estava gritando por socorro. O problema é que ninguém, mas ninguém ouviu ele. Ou seja, não adiantou. Agora vamos à conjunção alternativa, que é claro que dá a ideia de alternância. Lembrem-se das provas de vocês, onde nas questões objetivas há várias alternativas, várias possibilidades. Por exemplo, ou eu assisto a minha série favorita, ou eu leio o livro de português. Ou eu faço uma coisa, ou eu faço outra. Eu tenho alternativas. Eu poderia usar também a conjunção ora. Ora eu assisto a minha série, ora eu leio os livros indicados pela escola. Percebem as possibilidades, as alternâncias? Ou eu faço uma coisa, ou eu faço outra.
Agora vamos à conjunção explicativa, que é claro que é aquela que dá a ideia de explicação. Por exemplo, vamos embora que eu estou morrendo de pressa. Vamos embora. Por que eu estou morrendo de pressa? Vamos embora. Pois eu estou morrendo de pressa. Vamos embora, já que eu estou morrendo de pressa. Ou vamos embora, visto que eu estou morrendo de pressa. Percebam que há várias conjunções que podem estabelecer relação de explicação entre uma oração e outra. Uma das orações vai estar explicando a oração anterior. Facinho, né, de entender? Agora vamos à conjunção conclusiva, que é claro que é aquela que expressa, que dá a ideia de conclusão, ou seja, uma oração vai representar a conclusão da oração anterior. Por exemplo, o aluno estudou muito, logo gabaritou a prova. Eu poderia dizer que o aluno estudou muito, portanto gabaritou a prova. O aluno estudou muito, por isso gabaritou a prova. O aluno estudou muito, por consequência gabaritou a prova. O aluno estudou muito, então gabaritou a prova. Tem diversos alunos do 7º ano que tendem nas suas produções textuais a repetir então. Agora que nós estamos estudando as conjunções, vocês vão perceber que o texto fica muito melhor, fica muito mais rico se nós fizermos uso de conjunções diferentes. Ou seja, a gente pode substituir o então, que é uma conjunção conclusiva, por outras conjunções que também são conclusivas. Agora nós vamos começar a usar nas nossas redações o portanto, o logo, o por consequência, o por isso, ou seja, nós vamos mostrar que nós dominamos a gramática, que nós conhecemos as palavras da nossa língua e, por consequência, o nosso texto ficará melhor, é claro. Aquele aluno super esperto já deve ter percebido que, assim como nós temos o adjetivo e a locução adjetiva, o advérbio e a locução adverbial, a preposição e a locução prepositiva, nós também temos a conjunção e a locução conjuntiva. Quando ocorre locução conjuntiva? Quando duas ou mais palavras têm valor de conjunção. Então, é claro que o logo, o portanto, o pois, o mas, são apenas conjunções. Agora, se eu tenho mais de uma palavra, como, por exemplo, visto que, já que, por consequência, então eu tenho uma locução conjuntiva, porque eu tenho duas palavrinhas representando uma conjunção. Eu espero que esta breve revisão tenha ajudado vocês a compreenderem melhor o conceito e o emprego das conjunções coordenativas, pois nesta semana vocês precisam fazer uma única atividade, que é elaborar um comentário crítico sobre o filme Escritores da Liberdade, utilizando 5 preposições e 5 conjunções. Caso vocês tenham assistido as 2 videoaulas, vocês certamente conseguirão fazer esta tarefa, né? Visto que nas 2 videoaulas eu dou exemplos com vários tipos de preposições e de conjunções, ou seja, basta que vocês escolham 5 de cada e insiram e apliquem no texto de vocês. Lembrem-se de que não há apenas uma conjunção aditiva, uma adversativa, uma alternativa, uma conclusiva e uma explicativa. Há várias conjunções aditivas, várias adversativas, várias alternativas, várias conclusivas e várias explicativas. Tanto é que alguns alunos comentaram que no ano passado, no 6º ano, vocês utilizavam uma tabelinha. Porém, não é necessário decorar as conjunções se vocês souberem analisar qual é o sentido que elas estão estabelecendo entre as orações. Se a conjunção estiver estabelecendo um sentido de soma, ela é aditiva. Se ela estiver estabelecendo um sentido de oposição, de contrariedade, é adversativa. Se estiver estabelecendo um sentido de alternância, é alternativa. Se estiver estabelecendo um sentido de explicação, é explicativa, e se estiver estabelecendo um sentido de conclusão, é conclusiva. Ou seja, lembrem-se de que sempre é mais fácil compreender, entender, do que decorar, porque decoreba a gente sempre acaba esquecendo.